Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma análise semanal com o Vegas Trader. Vamos analisar então esse DXY. Vamos iniciar aqui. O que a gente tem para essa semana? Fizemos a análise a semana passada que ele iria fazer esse movimento aqui, certo? Realmente aconteceu. Agora, o que eu espero para essa próxima semana é uma correção e continuidade no movimento, ok? Quando chegar nessa região aqui, ó, essa região vai ser muito decisiva, porque daqui a gente pode ter dois caminhos, tá? Aqui embaixo provavelmente ele vai vir buscar rompimento, porque tem liquidez aqui embaixo, certo? Liquidez aqui embaixo, o movimento ele tende a completar, então provavelmente a gente tem uma correção e mais uma queda do DXY, ok? Aí aqui vai ser um ponto de atenção, onde a gente pode ter um movimento para cima ou finalmente, quem sabe, completar um movimento para baixo para depois a reversão, ok? Então fica aí a análise para vocês. Essas são as duas possibilidades. De início, uma correção mais uma queda e depois a gente vai ter um movimento aqui embaixo que vai ser o nosso ponto de atenção para saber se ele vai fazer assim ou vai continuar a buscar níveis mais baixos e finalmente alcançar o nosso alvo final. Ok? Então, DXY aí. GBP USD. A gente está esperando essa queda, que na verdade acabou que não está acontecendo. A gente está vendo toda semana ele está fazendo movimento, impulso, correção de alta. Ou seja, pode ser que teremos uma pequena mudança de estrutura, tá? Que ao invés do preço que a gente aguarda, nosso alvo final de alta dele é aqui, ó. Vou botar aqui no 8 horas. Vou mostrar para vocês qual que é o alvo final da alta. Ok? O alvo final é aqui nesse topo, ó. Certo? 144, por aí. A nossa expectativa antes é que ele viesse fazer esse movimento para ir lá em cima para depois vir, ok? Podemos ter tido pode estar acontecendo agora uma quebra de estrutura, não quebra, mas uma mudança um pouco no caminho que ele está fazendo para chegar no alvo, né? A gente esperava um caminho de queda aqui, mais uma alta para depois vir, e ele pode estar fazendo o quê? Indo direto, tá? Se ele ir direto, para nós é melhor ainda, porque quando ele fizer essa reversão, vai ser mais longa, ok? Se ele fizesse essa reversão desse movimento, dessa região aqui, ó, e ainda tem a possibilidade, mas está sem price action nenhum de venda, ele ia fazer uma queda assim, para cima, para depois vir. Agora, se ele for direto, a gente provavelmente vai ter a queda assim, ó. Então, para vocês aí, fiquem ligados que a gente pode, então, ter a nossa venda tão esperada somente quando chegar nessa região aqui de topo, ok? Então, fica aí a análise para vocês. Continuo procurando no longo prazo venda, mas se ele continuar dando entrada no time frame menor, que nem a gente está fazendo aí, fizemos análises semana passada, retrasada, a gente pegou o quê? A gente pegou essa alta aqui, a semana passada deu mais essa alta aqui também. Essa semana está fazendo essa correção. Provavelmente vai vir buscar aqui ou aqui embaixo e vai continuar subindo, ok? Provavelmente, se o price action nos mostrar uma quebra de estrutura no time frame menor, aí a gente pode pensar em ver vendas, ok? Então, por enquanto, tá com cara que vai completar direto sem sem a nossa correção, vamos dizer assim. Porque essa onda aqui, na verdade, ela é só parte da correção. O que ainda é bem possível, ainda é esperado, mas como ele já está tão pertinho do alvo final, vamos dizer assim, pode ser que ele não venha fazer esse movimento e ele vá direto até o 44, ok? Então, fica aí a análise para vocês. O cenário que a gente sempre aguarda é esse aqui, para depois ele buscar lá o alvo final, ou ele vai continuar fazendo correçãozinhas e vai buscar o final para depois a gente ter a nossa reversão, ok? Fica aí, então o GPUSD, ficar um pouquinho ligado que ele tá um pouquinho mais chatinho de trabalhar, porque ele está perto do alvo, então ele está subindo bem
corrigindo, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, mas toda vez ele está dando para nós padrão de compra, padrão de compra, padrão de compra. Então, segue o fluxo. Segue o flow, né? Segue o order flow. Se o preço voltar aqui de alta compra, vai de novo, até ele realmente fizer uma quebra de estrutura, corrigir, e aí nos der a reversão, ok? Então, fiquem ligados aí. EURUSD. EURUSD, a gente pegou uma comprinha bonita essa semana. Se ele seguir ali o padrão do, vou botar aqui no 4 horas, se ele seguir o padrão do DXY, ele vai então corrigir mais uma alta, ok? Aí aqui nós vamos ver o que ele vai fazer. Se ele for realmente fazer mais uma alta DXY, provavelmente o EURUSD dele venha fazer essa queda aqui, ó. Ou podemos completar já a estrutura, romper o topo e depois a reversão, ok? Então, de qualquer maneira, o que nos importa nesse momento é ficar de olho nessa correção para mais uma alta. Caso esse movimento seja muito agressivo, ele pode fazer assim para depois subir. Então, fiquem atentos a esse price action aqui, ó. Esse price action ele é importante. Ele precisa ser um price action de correção desse movimento aqui, para a gente ter mais uma alta. Se ele for um price action agressivo, nesse estilo aqui, ele vai completar esse movimento primeiro, para depois ele subir, ok? Fiquem ligados aí. Então, EURUSD, pronto. EUROJPY, tá? Provavelmente vai abrir com um padrãozinho de venda aí para essa semana. Então, o que eu aguardo agora é esse movimento aqui, ó. Ponto de entrada, eu gostaria de entrar se ele fizesse um pullback aqui e queda, ok? Quando ele completar esse movimento, provavelmente a gente vai ter mais uma alta aí, ok? Então, a curto prazo, a gente tem essa vendinha no EUROJPY e possivelmente mais uma alta antes da reversão, ok? EUROJPY, então, pronto. CAD-JPY. CAD-JPY a gente teve aí movimento de alta também. Eu acho que eu analisei esse par aqui na semana para vocês. Aqui a correçãozinha, mais uma alta. Não completou ainda, okay? Ele fez um pullback aí. Mas para mim ele vai fazer o quê? Só um pullback aqui, mais uma alta. Beleza? Então essa é a análise para mim para o CAD-JPY. Podendo ser que ele faça assim, ó. Ok? Mais uma alta. Também é o cenário 2. Em qualquer um dos cenários, a gente continua com uma visão altista nele, tá? Sendo dessa região ou dessa aqui. Perfeito? CAD-JPY, então. Pronto. GBP-NZD. Eu mandei essa análise aqui no grupo lá, no grupo Free, que ele ia romper essas máximas aqui. Acabou que ele já rompeu. Tá? Agora temos duas possibilidades nele. Tá? O que eu aguardo para o cenário 1 é que ele venha romper essa base aqui e venha fazer uma nova máxima para depois a queda maior, ok? Mas tem o segundo cenário também, que se esse movimento, como esse movimento foi um pouco agressivo, existe a possibilidade dele subir corrigindo e vir daqui. Então, fiquem ligados que ao invés de ter o rompimento de topo e queda, a gente pode ter somente uma correção e a queda. Em qualquer um dos casos, a gente vai ter no curto prazo um movimento de alta aqui, que seria para fazer ou assim, ou assim, para mais uma queda. Ok? Então, GBP, NZD também feito. Ourinho, vamos ver o ourinho aqui. Ouro, ele chegou num fundo interessante, tá? Mas eu vejo que o alvo dele aqui, o alvo dele para mim, ele é mais embaixo, o alvo final dessa correção. O alvo final dessa correção aqui, eu vejo mais ou menos 1.700, 1.715. Tá? A grande questão é, esse aqui é a correção toda para continuar caindo ou ele vai fazer uma correção um pouco maior? Vai depender da abertura do mercado. Se ele fizer o quê? Uma correçãozinha aqui, ele pode buscar mais em cima para depois vir e depois reverter, ok?
Então, esse é o cenário que eu aguardo. Tá? Vender aqui, até daria para vender, mas não é o cenário ideal. Não é o cenário ideal porque está numa região de fundo, tá? Uma região de fundo aqui, e ele pode fazer uma correção um pouquinho maior assim, para depois continuar. Se ele romper essa máxima, romper esse topo aqui, a gente pode vir a ter um movimento que a gente tanto aguardou para vender lá em cima. Tá? Também existe essa possibilidade ainda. Não vamos achar que não existe, porque sim, existe essa possibilidade. Então, o que eu aguardo aqui são esses 3 movimentos aí, ó. Ok? Vai depender muito da abertura do mercado. Infelizmente, eu não tenho muito price action para falar aqui. Então, eu aguardo, se ele mostrar um movimento agressivo já na abertura, a gente pode vir aqui, ou fazer uma correção para vir buscar o 1.700, ou ir lá no topo e buscar a nossa região final aqui, ok? Então, aqui é a região que eu espero para comprar, ok? Aqui no meio, eu acredito que eu não vou trabalhar por enquanto, até não definir realmente essa estrutura aí final, ok? Então, fica aí as duas para vocês. O S30... O S30 continua alto, os índices continuam na alta, porque o DXY a gente continua com viés de baixa também. A grande questão é 2 possibilidades aqui. Uma, ou ele já finalizou a correção e vamos subir, ou ele pode fazer mais uma quedinha antes da alta. Tá? Qualquer um dos 2 casos, o nosso viés é altista. A grande questão é, dependendo da abertura do mercado, se ele vai já reagir daqui ou se ele vai nos mostrar uma queda para mais uma alta. Okay? Então, fica para vocês aí, está bem tranquilo, o índice está bem fácil, isso aqui ele continua altista, porque aqui é uma correção, aí impulso, então ele tende a fazer mais um impulso daqui ou daqui. Okay? Índice também bem tranquilo aí. E por último, o índice do Brasil, o mini índice. Também continuamos, eu vou até botar a marcação aqui, que eu já postei para vocês algumas vezes. Aí está a marcação do nosso índice. Tá? Então, eu vejo ele fazendo esse movimento aqui e alta. Ok? Então, correçãozinha aí, tranquila. Eu creio que vai ser esse movimento aí. Mais uma quedinha e depois alta para depois a gente ter uma reversão aí, junto com os outros índices. Ok? Feito para essa semana, então. Bons estudos para vocês. Operem com moderação. Tá? Um abraço, fiquem com Deus, boa semana.